E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarin, sejam bem-vindos a Sword Art Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, primeiramente, desculpas por deixar esse canal meio desativado há alguns dias, né? Mas o que importa é que estamos de volta. Dessa vez, galera, quis trazer um vídeo especial aqui para falar sobre alguns headcanons de Sword Art Online. E antes de tudo, deixa eu explicar o que é headcanon para quem não sabe. Headcanon é basicamente uma coisa que o fã acredita e, assim, não só acredita, como também tem, assim, dentro do seu coração de fã, como canônico, mas isso nunca foi confirmado. Eu tô, assim, tentando explicar melhor, porque o acredita pode não, assim, exaltar o seu real significado. Tipo, é uma coisa, às vezes, que o fã quer que seja verdadeiro, mas nunca foi dito. Lembrando, galera, se vocês tiverem algum headcanon bacana de Sword Art Online, pode deixar aí nos comentários, por causa que, assim, eu não pretendo fazer uma segunda parte para esse vídeo, porque eu procurei bastante e não achei muitos headcanons legais. Então, vamos lá. Só lembrando, galera, que todos os headcanons que eu vou usar aqui, eles estão lá no Tumblr, né? Eu só basicamente digitei headcanon Sword Art Online no Google Imagens, eles aparecem. Eu não vou colocar as imagens porque elas não me pertencem, mas eu vou falar o que é o headcanon e vocês procurem aí que provavelmente vocês acham, porque eu peguei os primeiros que apareceram no resultado. Então, começando com Kirito foi ressuscitado pelo item que ele pegou lá no episódio da Sati. Bom, esse headcanon ele diz basicamente que o Clan manteve aquele item no inventário dele desde aquele tempo, e assim que o Kirito foi assassinado pelo Redcliffe, o item foi usado e o Kirito voltou como um fantasma. Cara, esse headcanon é muito bonito. Eu sei que, cara, o seu coração de fã de Sword Art Online, se você é fã como eu, ele se sentiu aquecido nesse momento por falar de Alucard. Porém, infelizmente, eu tenho que quebrar ele aqui dizendo alguns pontos. Primeiramente, por que Kirito e Asuna conseguiram se libertar do dano de envenenamento? Quer dizer, na verdade, o Kirito, eu tô dizendo antes, tá? Que ele foi envenenado pelo Kuradil. Bom, aqui em Sword Art Online, tudo deixa entender que isso é pela força de vontade do personagem. Tipo, o Kirito ele teve uma força de vontade tão grande quando ele viu a Asuna em perigo, que ele conseguiu se libertar e... protagonismo, né? Já a Asuna, ela também conseguiu se libertar e o Redcliffe ficou tipo... pô, velho, como isso aconteceu? Eu não lembro de ter programado isso. Então, nesse ponto, a força do pensamento, a força de vontade deles conseguiu superar o sistema. Isso, na verdade, é outro headcanon, porque isso não é confirmado totalmente. Mas beleza. Aí por que ele não funciona aqui? Primeiramente, em nenhum momento é exaltado que o Clan conseguiu ao menos se mexer. Tipo, ele estava praticamente congelado, olha só. Klein. あの時お前を置いていって悪かった。てめえキリト余ってんじゃねえ。今謝るんじゃねえよ。許さねえぞ。ちゃんと向こうで飯の一つもおごってからじゃねえと絶対許さねえからな。分かった。向こう側でな。 Então não teria como o Clan ter simplesmente conseguir abrir o inventário. Eu ia falar abrido, beleza. Ele não teria conseguido abrir o inventário, selecionar o item e ressuscitar Kirito. Simplesmente não ia dar. Então, infelizmente, eu discordo totalmente desse daqui. Porém, naquele mangá que eu já falei aqui no canal Sword Art Online 4 Koma, tem uma piadinha onde o Kirito morre. Logo após ele falar, ah, guarda esse item, você vai usar ele em algum bom momento. Vem um monstro e pá! Mata ele com um hit. Aí ele, Kirito, ele vai lá e ressuscita o Kirito nem percebe. É uma piadinha, mas fica aí. Então, só uma coisa, vamos ser justos aqui. Na verdade é bem plausível, porque o Clay até consegue se mexer. Então, cara, plausível, tá? Eu não vou ser chato aqui, eu vou dizer que esse headcanon seria plausível, porém eu não concordo. Agora vamos para um headcanon um pouquinho mais bizarro, mas, cara, esse faz muito sentido. Ele tá meio relacionado ao Sword Art Online Original Scale, mas que seria que a Cílica é secretamente uma fã de heavy metal. Eu sei que isso não faz sentido nenhum, vocês podem falar, pô, você explorou todo mundo sobre a lore do anime e agora vem um completamente estranho. Bom, eu acho que isso é mais uma piadinha que eu aceitei essa piadinha e meio que eu tô aceitando esse headcanon, na moral, por causa que faz sentido na real, porque tem até aquele memezinho que os caras colocam no Facebook toda hora,
Que o cara vê uma mina toda bonitinha no ônibus, ouvindo música, ele pensa, nossa, o que ela tá ouvindo? Ela tá ouvindo uma música de heavy metal, tipo, muito pesada. Tipo, na verdade, heavy metal até passa. Se fosse death metal, aí já é mais complicado, né? Não criticando, cada um tem seu gosto, mas é só gêneros diferentes. Mas faz sentido na real, porque a Cílica, ela é uma loli, ela é pequenininha, ela é baixinha, ela é fofinha, kawaii. Então, tipo, provavelmente ela deve ter um gosto, assim, por uma música mais pesada. Faz sentido, as aparências enganam. Então, é só isso, eu só queria falar isso porque eu achei a piada engraçada. Então, sem problematização, por favor. Agora vamos para o mais complicado, que seria que a Yui é na verdade a filha do Kayaba Kiriko, né? E o que aconteceria é que alguma coisa aconteceu com ela e ele teria transformado a Yui em uma inteligência artificial dentro do Sword Art Online. Por isso que ele assim teria criado ela para aquela programação, para ajudar os jogadores, só que depois teria trancado ela, fazendo com que ela não pudesse fazer nada. E talvez quando descobriu o que aconteceu, talvez ele tenha ficado com uma leve inveja do Kirito, né? Que ele já estava começando a desconfiar que seria o cara que ia derrotar ele. Bom, esse headcanon é muito bonito, é muito legal, mas é puro headcanon. Esse eu tenho que dizer que assim, eu acho ele legal, porém eu não levo ele tão a sério. E também tem uma coisa, aparentemente o senhor Riki Kawahara viu esse headcanon e resolveu usar em Ordinal Scale. Pois é, não foi usado totalmente, mas a ideia foi total usada no Ordinal Scale. Tem uma mina que é uma inteligência artificial, então, cara, na moral, esse headcanon ele merece um prêmio. Acho que é o melhor headcanon desse vídeo, então vamos seguindo. Agora vamos para um que eu não gosto muito, eu acho ele muita forçação de barra, mas é por causa que esses últimos momentos de Sword Art Online realmente, assim, não é que a história fica ruim, mas algumas explicações são mais complicadas. Então, o headcanon se baseia em antes da luta com o Skull Reaper, o Radcliffe teria desligado o sistema de matar os jogadores. Então, os jogadores que teriam morrido ali não morreram na vida real, e seria por isso que Kirito e Asuna sobreviveram. Eu já vou falar o meu headcanon sobre isso, mas vamos lá primeiramente quebrar isso daqui. Olha essa cena. Nani yarareta? 14人死んだ。嘘だろ。あと25層もあるんだぜ。本当に俺たちはてっぺんまでたどり着けんのか。 Pois é, 14 jogadores morreram. Isso não é referenciado depois sobre o que aconteceu com os jogadores. Não tem uma frase com o Kirito dizendo: ah, aqueles 14 jogadores que morreram, morreram mesmo. Ou, ah, eu vi a lista de todos que morreram, conhecia muitos nomes. Não, não tem nenhuma referência a isso. Mas me diz, se esses caras morreram mesmo, por que aconteceu aquilo? Por que eles vão se encontrar com o Kirito e com a Asuna? Tá bom que você já pode rebater dizendo que o Radcliffe fez aquele momento final pra ele falar com a Asuna e com o Kirito, pra dizer basicamente, ó, vocês estão seguindo, beleza, acabou o Sword Art Online, vocês me derrotaram. Mas ainda assim é um pouco de forçação, e mesmo que ele tenha desligado, que eu acho muito improvável, provavelmente ele só desligou na hora que ele lutar com o Kirito. Então ele abriu janela oculta ali, desativar. Então ele falou, cara, mesmo que eu mate esse cara aqui, ele não vai morrer de verdade. Por causa que ele é o cara, ele tem as duas espadas. Então, talvez seja isso. Agora vamos pra minha teoria. Vale dizer que eu talvez tenha informação real sobre isso, dos diretores, do anime, do próprio Riki Kawahara. Se tiver, deixe nos comentários, porque, cara, às vezes esse negócio sai em japonês, em inglês, e às vezes eu não vejo, simplesmente não vejo. Não é porque eu sou um canal focado no anime que eu tenho conhecimento total e absoluto. Às vezes eu posso deixar uma informação passar. Mas, na minha visão, quem salvou a Asuna foi o Sugou. Ele salvou a Asuna. Ele, quando ele já assumiu lá para proteger a Asuna, antes mesmo do Kirito derrotar o Radcliffe, ele conseguiu de alguma forma desligar o sistema para que ela não morresse. Eu sei que eu tô forçando a barra aqui, mas pensa só, ele já estava conseguindo o processo para passar todos os jogadores pro jogo dele, pro Alfenheim. Então, provavelmente, ele já poderia salvar todo mundo. O Sugou aparenta ser um cara muito inteligente, então provavelmente ele sabia como destruir o Sword Art Online, só que ele falou, não, vamos deixar a coisa rolar por enquanto. Só que assim, o que quebraria um pouco essa teoria é que seria um pouco de forçação de barra com a Asuna, já que ele queria casar com a Asuna. Mas talvez o sistema da morte da Asuna já tivesse desligado, ó,
faz tempo. Então, tipo, sei lá, desde o evento do coelho até muito tempo antes, a Asuna não ia morrer. Ele já tinha desativado apenas para ela, para que ela ficasse salva, para que mesmo que ela morresse no jogo, ela ia respawnar de algum jeito. Estão entendendo? Já o Kirito é o que eu falei, é a motivação dele. Ele conseguiu quebrar o sistema, ele voltou como fantasma e matou o Radcliffe. Puro headcanon meu, e vamos seguindo pro próximo. Agora vamos pro mais bizarro, que seria supostamente a bissexualidade do Kirito, que assim, o pessoal especula isso principalmente com o Alicization. Assim, eu vou tentar editar esse vídeo para postar ainda no dia 30, por causa que, se não me engano, o Alicization já vai sair na semana que vem, então quando eu postar esse vídeo, eu quero postar ele antes do Alicization. Bom, a parada com o Eugeo é um pouco mais estranha, principalmente pela história. Eu não quero falar porque o anime vai sair, então eu quero que todo mundo tire suas próprias conclusões. Eu já disse aqui no canal que eu tolero o chip com o Eugeo, eu gosto do chip com o Eugeo, só que quem me acompanha no meu outro canal de Assassin's Creed deve ficar meio confuso de um personagem que é heterossexual eu não me importar com ele se tornar homossexual ou bissexual. Já explicando aqui, isso não é uma questão de homofobia, mas, por exemplo, em Assassin's Creed Syndicate, o personagem Jacob Frye em nenhum momento da campanha do jogo demonstra ter algum interesse por homens, só que depois ele foi explorado e confirmado como um personagem bissexual. Eu descobri depois que isso tem mais contexto no livro, mas isso é outra coisa. O problema é que um dos diretores do jogo, o Tumblr oficial, tudo sai no Tumblr, falou simplesmente: Jacob é bissexual, isso é canônico. Isso, pra mim, soou obviamente para as pessoas irem lá e criticarem. Eu mesmo falei, cara, beleza, mas não seria muito mais fácil explorar o contexto dele ser bissexual? Principalmente na franquia Assassin's Creed, que, cara, isso poderia criar um arco maravilhoso, dava pra criar uma história incrível com um personagem bissexual. Não que em outro momento, em outra história, isso não poderia ser feito. Mas Assassin's Creed é uma franquia que ele de certa forma explora muito a parada de preconceito, ditadura, essa supremacia, a guerra entre as duas ideologias políticas. Então, um personagem bissexual ia cair com uma luva e simplesmente a Ubisoft jogou fora. Mas tudo bem, a Ubisoft é a mestre do desperdício. Já no caso do Kirito, ele é um personagem que eu gosto e me importo tanto com ele que tem muita coisa que eu acabo tolerando. Eu gostaria de ver um arco explorando uma bissexualidade dele, porém eu vou ter que quebrar esse headcanon justamente por causa da história de Alicization e pelo simples motivo do Kirito não demonstrar esse traço e pela Asuna. Me desculpem, sério, de coração, mas a Asuna pra mim é um par tão perfeito do Kirito, a história do relacionamento deles foi tão bem construída que qualquer assim coisa que eles tentem colocar mesmo na história vai estragar. Porque tipo, Short Line Harem, não tem jeito, vai ser sempre um harem. Então, de certa forma, o jogo foi feito para criar esse harem de yaoi aí. Só que a questão é, por mais que isso seja incitado a todo momento, nunca chega às vezes de fato. Tipo, o Kirito deu uma secada nervosa na Shinon lá na caverna. Deu, mas ele tava olhando pra arma que tava no coldre, né? Mas assim, não é incitado em nenhum momento do Kirito sentindo alguma atração por outra. Então, cara, não faria sentido mesmo, ia só estragar a história. Quer dizer, não estragar porque o puro que a gente gosta é em card, mas tipo, não ia ficar bom na história isso. Simplesmente isso, mas eu tenho que admitir que eu gosto e eu vou sempre colocar Kirito e Eugeo nos vídeos. Então, beleza, vamos continuando. Ah, só mais uma coisa, eu esqueci de dizer. Mas também tem um outro headcanon que diz que Kirito seria supostamente assexuado, já que talvez, dada aquela cena do episódio 10, onde quando a Asuna falou aquilo, ele meio que amarelou, isso assim deixaria entender que ele gosta da Asuna como pessoa, mas não sentiria atração por ela. Cara, esse headcanon meio que não faz muito sentido na real, por causa que, cara, eu vou explorar isso depois, mas uma coisa que tem no Short Online fica bem óbvio, seria a inocência do Kirito. Ele, de certa forma, ele é um pouco inocente. O Progressive já mudou um pouco isso. Ele, na verdade, na Light Novel, fica bem claro que não é isso, por causa que ele chega a descrever a Asuna, e a forma que ele descreve é uma coisa bem de moleque mesmo, que tá começando a gostar de uma menina. Então, não faz muito sentido, na real.
E, tipo, cara, só uma coisa. Tem uma música de Sword Art Online, se não me engano, é o tema de Fairy Dance. É Inocência o nome da música, então, tipo, isso só confirma que realmente vai representar a inocência do Kirito. Agora vamos com um fato que já vai pra Excel World, né? Eu acho que a pronúncia é essa, Excel World, que seria que a personagem Princess Snow Black, a princesa preta de neve, ou esse nome muito complicado, vamos lá. Kurohumi Yukihime. É assim, galera? É assim que pronuncia? Sei lá. O que importa é que a personagem de Excel World seria, na verdade, a filha do Kirito, e o jogo Ben Burst seria, na verdade, desenvolvido pelo próprio Kirito. Essa teoria, na verdade, esse headcanon meio que ele é quebrado, infelizmente. Na verdade, cara, eu acharia excelente se isso acontecesse. Se no última temporada de Sword Art Online terminasse com a Asuna ficando grávida, já mostrando um fast forward, e eles dando esse nome para a menina, e o Kirito falando, eu tô desenvolvendo um novo jogo, vai ser algo totalmente diferente. Tanto que isso já conecta com os outros arcos, né? Principalmente o Guns, onde ele disse que ele queria criar algo totalmente novo. Cara, seria excelente, mas acho que isso foi mais uma forçação do Kawahara de conectar os universos, porque na verdade é a mesma coisa, tá no mesmo universo. Mas assim, isso seria ótimo, seria lindo, seria perfeito, adoraria ver, principalmente porque eu vou chamar ela de Princess Snow Black porque é mais fácil. Ela é, de certa forma, um amálgama do Kirito com a Asuna. Ela tem muito da personalidade da Asuna, só que assim, um pouquinho mais gentil. E, de certa forma, assim, um pouco do Kirito também. É difícil explicar rapidamente, né? Precisa dar uma analisada melhor no Excel World. Mas, de certa forma, ela tem um pouco do Kirito e da Asuna, que poderia se indicar que talvez ela seria filha dos dois, mas infelizmente não é bem assim, né, galera? Então, é uma pena, mas esse, cara, é um dos melhores, assim, headcanons que a comunidade Sword Art Online já fez. Agora vamos pro mais bobinho, porque tem uns aí que eu tô falando bastante, que seria que toda a radiação que o Nerve Gear transmitiu para as pessoas afetou todos os jogadores que sobreviveram ao Sword Art Online. Eu sei que esse é meio bobo, meio simples, mas de certa forma faz muito sentido. E assim, é uma coisa que eu gostaria de ver, mas ao mesmo tempo não, nos próximos arcos. Que vocês lembram que quando o Kirito levantou, ele acordou no hospital, ele tava horrível, ele tava com a unha comprida, cabelo grande, ele tava pálido, magro, ele mal conseguia se manter de pé. Tanto que no mangá ele cai de cara no chão quando ele acorda. Ele levanta, pá! Ele cai de cara no chão. Já a Asuna, ela acorda, ela tá perfeita. 2 anos dentro do jogo, ela não mudou nada, ela continua linda. Tanto que tem um meme disso. Mas assim, depois a gente vê que o Kirito, ele ainda tá sofrendo um pouco. Passou 3 meses, ele fez assim exercícios para ganhar mais massa muscular, né? Ele já tá em casa. Mesmo assim, é forçado, ok, mas aí eu já vou ter que entrar em outros méritos. Mas a Asuna, depois, quando ela acorda, ela não tá ouvindo direito. Depois ela diz que ela ainda não consegue correr. E depois isso não foi mais explorado. Então seria legal eles colocarem o dano que o Nerve Gear causou nos jogadores. Talvez alguns jogadores tendo algumas limitações. E principalmente o fato que os pais de todo mundo aí são muito irresponsáveis. 2 anos presos naquele jogo e eles ainda deixam os moleques usar. Tipo, é muita falta de noção, cara. Tipo, cara, eu amo Sword Art Online de paixão. A Encard é vida. A Encard é vida, não tem jeito. Só que tem uns vacilos de roteiro nos outros arcos que é feio, cara. Então, é um headcanon interessante. Não, assim, não aplica muito mais coisa. Mas se você parar pra pensar, faz um sentido, dado como o Nerve Gear é dito como ele funcionava, né? Então, provavelmente, todos os jogadores têm, assim, danos terríveis no corpo. E isso eu já gostaria de entrar no mérito que talvez todos os sobreviventes do Sword Art Online teriam problemas assim mentais graves. Eu sei que isso já entra na teoria do coma, na teoria do sonho, mas tipo, eu tenho uma grande teoria que eu acho que eu já falei no canal, que a Lisbeth, ela ficou louca depois do Sword Art Online. O Sword Art Online enlouqueceu ela já no primeiro dia. Então por que isso não pode ter acontecido com o Kirito e com a Asuna também, né? Tá, eu senti uma leve dor aqui no meu coração de falar isso dos 2 personagens que eu mais amo, mas ok, vamos pro próximo headcanon. Agora tem 2 headcanons falando sobre a Asuna cozinhar, que seria que ela começou a cozinhar primeiramente por não confiar em restaurantes administrados por outros jogadores, né? Nós já temos todo o contexto que foi criado depois, lá do
daquele pãozinho, né, podemos dizer assim, que a Asuna come, né, que o Kirito mostrou pra ela lá no episódio 2. Tá, eu sei que isso é coisa do Progressive, é coisa que foi criada depois, mas de certa forma isso pode ter sido criado justamente por Kawahara, assim, explicar o motivo dela gostar tanto de cozinhar. Então, isso explicaria que ela não gostava do restaurante de outros jogadores. A pessoa que ela não explicou direito, mas eu poderia adicionar aqui porque ela tem medo de talvez as comidas terem algum tipo de veneno ou coisa desse tipo, ou por simplesmente não acreditar nas comidas feitas por outros jogadores. Ela simplesmente talvez preferir comprar uma comida que já é feita pelo próprio jogo ou coisa desse tipo. E nessa ainda tem outro headcanon muito interessante, dizendo que o motivo que fez ela assim aprimorar a skill dela foi uma espécie de hobby que ela criou para esfriar a cabeça dela devido ao rank que ela tinha nos Knights of Blood, que ela era muito visada, né? Muitos caras ficavam flertando com ela, ou também pelo fato que ela era uma jogadora muito forte. E o Kirito também não era uma pessoa assim muito gentil com ela a primeiro momento, né? Então, de certa forma, isso serviu para ela esfriar a cabeça dela. Então, é um headcanon bem interessante. Eu tenho que dizer que eu meio que aceito muito bem os dois. E enfim, galera, é basicamente isso pelo vídeo de hoje. O vídeo ficou bem longo, aqui no bruto tá com 23 minutos de duração. Pois é, vamos ver se eu consigo terminar esse vídeo a tempo. Galera, esses são os melhores headcanons que eu achei por aí pelas internets. Deve ter outros, mas esses foram os que são pra mim mais relevantes. Se você tem alguma coisa que você acredita de Sword Art Online, mas se não tem uma prova real, deixa aí nos comentários que talvez eu possa fazer um vídeo falando mais sobre ele. Então, gostaria apenas de recomendar para vocês um projeto novo que eu comecei, né, que é Oremo Brasil, um outro canal de anime. Também estou fazendo vídeo para Fable Brasil e, é claro, meu canal de Assassin's Creed. Então, galera, se quiser fazer parte da vanguarda, é só se inscrever no canal, deixa uma sugestão de tema, dá like aí, compartilha. É basicamente isso, galera. Tchau!